pessoas! Nessa videoaula nós vamos continuar estudando definições referentes à entalpia e vamos aprofundar o nosso estudo conhecendo os dois tipos principais de entalpia. Então bora lá! A expressão entalpia padrão, que é representada, por ΔH, e aí tem um símbolozinho ao lado do H de entalpia de grau, para indicar justamente a entalpia padrão. Ela é usada quando a entalpia de uma reação é determinada a 25 graus Celsius, sob pressão de uma atmosfera para os gases e na concentração de 1 mol por litro em soluções. Essas condições elas são denominadas condições padrão. Uma informação importante é justamente que toda substância simples, toda substância formada por átomos do mesmo elemento, independente da atomicidade, como por exemplo, o hidrogênio gasoso, o oxigênio gasoso, o ferro, o mercúrio, o cloro, o fósforo P4, o enxofre S8, então todos são substâncias simples. E no estado padrão, tem entalpia igual a zero. As variedades alotrópicas mais estáveis, a gente vai detalhar isso mais daqui a pouco, elas também apresentam entalpia padrão igual a zero. Então, por exemplo, carbono, grafite e diamante, a mais estável, entalpia zero. A outra, diferente de zero. E aí vocês estão observando, esses gráficos, eles mostram justamente essas diferenças de entalpia que são encontradas em algumas variedades alotrópicas. No caso do carbono, a gente tem grafite e diamante. Grafite é o mais estável, portanto a entalpia é igual a zero, e o diamante é maior do que zero. No caso do fósforo, a gente tem as variedades mais comuns, que são o fósforo branco e o vermelho. O fósforo vermelho é o mais estável, consequentemente a gente tem entalpia padrão igual a zero, branco maior que zero. No caso do oxigênio, ele dá origem ao gás oxigênio e ao gás ozônio. O gás oxigênio é mais estável, entalpia zero. O ozônio, diferente de zero. E o enxofre, a gente tem o rômbico, as variedades rômbico e monoclínico. O rômbico é o mais estável, entalpia zero. E o monoclínico, maior do que zero. Bom, vamos utilizar como referência o conceito de entalpia no estado padrão. A partir disso, a gente pode determinar o valor da entalpia de um grande número de substâncias. Além disso, a gente pode calcular também o valor da variação de entalpia numa infinidade de reações químicas. Genericamente, essa variação de entalpia é denominada entalpia ou calor de reação. Porém, é costume atribuir nomes específicos a alguns tipos de reação, tais como de formação, de combustão, de neutralização e etc. Nós vamos começar pela entalpia de formação e depois veremos a entalpia de combustão, que são os dois tipos principais de entalpia para o nosso estudo. A entalpia de formação, ela também pode ser chamada de calor de formação, ΔH de formação, entalpia padrão de formação. Então são essas as possibilidades. E ela está diretamente relacionada às reações em que ocorre a síntese de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Ou seja, nos reagentes só podem aparecer substâncias simples, no produto vai aparecer uma substância composta e a gente tem que ter apenas um mol. O coeficiente estequiométrico que aparece à frente da forma dessa substância tem que ser sempre 1. Essas são as condições. Então, quando a gente tem a entalpia de formação, ela é o calor liberado, absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão com entalpia igual a zero, como vimos há pouco. Aqui está justamente essa representação. Se vocês observarem na primeira equação, a gente tem o hidrogênio gasoso mais oxigênio, duas substâncias simples, formadas por átomos do mesmo elemento. No produto, nós temos a água líquida, que é uma substância composta, e o coeficiente tem que ser obrigatoriamente 1, porque essa é uma parte, um dos requisitos, 1 mol da substância. Na segunda equação, vocês observam o nitrogênio gasoso e o hidrogênio gasoso, substâncias simples também. Elas vão
Às vezes a gente chama isso de uma reação de adição, né? Mas o correto seria a gente dizer que é uma reação de síntese. E aí a gente tem amônio, né, o NH3, formado e um mol dessa substância. Os dois exemplos são de processos exotérmicos, porque os ΔHs são negativos. Agora a gente vai ver a entalpia de combustão, que está relacionado às reações de combustão. Nas reações de combustão, a gente tem a presença de um combustível, que é a substância que é queimada, e de um comburente, que é o que alimenta essa combustão. Geralmente, a gente tem o oxigênio como comburente, mas existem outras substâncias. De igual modo, a entalpia de formação, a entalpia de combustão também recebe outras nomenclaturas. Então, além de entalpia de combustão, a gente pode chamar ΔH de combustão, a gente pode falar calor de combustão ou entalpia padrão de combustão. Então, nas combustões, quando os combustíveis eles são formados por carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, os produtos das reações sempre serão gás carbônico e água, CO2 e H2O. Ou seja, a combustão será completa. E nas condições padrão, ela também é denominada calor de combustão ou entalpia de combustão, como nós já vimos. Ainda falando sobre a entalpia de combustão, que é a energia liberada na combustão de um mol de uma substância no estado padrão, e por serem sempre exotérmicas, e aí a gente já percebe a diferença, né? Entalpia de formação pode ser endo ou exo. No caso da entalpia de combustão, é sempre exotérmica. Sempre ocorre liberação de energia. Então, essas reações de combustão, elas apresentam ΔH menor do que zero, ΔH negativo, que liberando energia. Uma observação importante é que o resultado negativo, ele não significa que os produtos eles têm energia negativa, mas sim que o seu conteúdo energético, a sua entalpia, ela é menor que a entalpia dos reagentes. Observem essa equação. A gente tem aqui, ó, é importante também que a gente observe que essas equações geralmente são representadas para um mol do combustível, do material que está sendo queimado. Então, na de formação é o mol do produto. Aqui a gente tem o mol do combustível. Então, a gente tem aqui o metano, CH4, um mol dele, oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, uma reação de combustão completa. ΔH negativo, porque é exotérmico, liberação de energia na forma de calor. Um outro exemplo, a gente tem aqui o propano, quando queimado em presença de oxigênio, produz gás carbônico e água. Mas observem que essa equação ela não está balanceada. Se vocês observarem, a gente tem 3 átomos de carbono no propano e no CO2 só tem um. Então, a gente tem que balancear. Muitas vezes vocês vão ter que fazer isso durante os exercícios. Então, a gente coloca o coeficiente 3 à frente do CO2, já balanceamos o carbono. A gente observa, hidrogênios tem 8, na água 2. Eu vou colocar um número que multiplicado por 2 seja 8, que é 4. Então, balanceamos o hidrogênio. Como a gente já adicionou coeficientes estequiométricos à frente dos produtos, o que a gente vai fazer agora? Contar quantos oxigênios a gente tem agora. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1 do oxigênio da água, 4. Mais 6, 10. Então, vou colocar um número à frente do O2, que multiplicado pelo índice dele, né, seja igual a 10. Nesse caso, 5. Agora sim, a equação está balanceada. Vou tomar essa mesma equação como exemplo para mostrar como é que a gente pode fazer para calcular o ΔH de uma substância ou até mesmo da reação. Então, quando não se tem entalpia de combustão para determinada substância, pode-se determiná-la através de uma equação termoquímica que contém a substância desejada e outras substâncias cujos valores de ΔH eles são conhecidos. Como exemplo, vamos considerar essa combustão aí do propano. A entalpia de combustão do propano ela pode ser calculada, é o nosso desafio, considerando-se as entalpias de combustão do gás carbônico e da água, que são valores tabelados. O do gás carbônico é menos 394 e da água menos 286 kJ por mol. Então, resolvendo o problema das entalpias de combustão, nós teríamos assim: ΔH da reação é igual a H do produto, né, final,
está depois da seta, menos a entalpia do reagente, que é o que está antes da seta. Substituindo, a gente vai ter que o ΔH, observe que eu estou colocando aqui 3 vezes, né, porque o coeficiente está à frente do CO2, então 3 vezes a entalpia do gás carbônico, mais 4 vezes a entalpia H da água, menos a entalpia do propano, que é o que nós queremos determinar, mais 5 vezes a entalpia do oxigênio. Substituindo os valores, o ΔH da reação está informado aqui no final, menos 2.218. Aí a gente vai ter 3 vezes menos 394 e 4 vezes menos 286, são os valores que eu informei há pouco. A entalpia do propano é o que a gente quer determinar. O oxigênio, nós vimos lá no início, né, que toda substância simples tem a entalpia padrão igual a zero. No caso das variedades alotrópicas, a mais estável é zero, a outra é maior que zero. No caso, o oxigênio é a mais estável das duas, né, oxigênio e ozônio. Então, realizando as multiplicações, nós temos esses valores. Opa, faltou um parêntese aqui. E aí a gente vai encontrar finalmente o valor da entalpia do propano, que é menos 108 kJ por mol, ou seja, uma reação exotérmica, como toda combustão tem que ser. Finalizamos aqui. Na próxima videoaula nós encerraremos o conteúdo de termoquímica. Fica a reflexão para vocês. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Fica com Deus. Até a próxima.